Bem, Letícia, primeiro, é um enorme prazer que você tenha aceito esse convite pela segunda vez, participando da Ciranda de Psicanálise, né? E eu tenho participado ao seu lado de vários projetos que você desenvolve, não só na arte, no cinema, mas também na Ser Cidadão, como presidente, e agora você mostrou toda a sua capacidade de mobilização social, né? Fizemos um trabalho realmente, né, muito bacana, mas a gente está aqui hoje para falar de arte. E você, inicialmente, o seu primeiro sucesso foi como produtora de um filme belíssimo, né, que conta a vida do Tom Jobim, né, e o Nelson Pereira dos Santos como diretor. Aí você, como boa artista, fez um deslocamento para a direção. Eu queria que você falasse dessa transição de produtora para direção de filmes. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando, dar boa noite para todos e todas. É ótimo, é uma grande oportunidade mesmo de trocar, ouvir. Esse momento tem sido um momento de muitas escutas, então acho que, como vocês falaram antes, a pandemia trouxe várias coisas positivas. Uma delas foi talvez a gente ter um pouco mais de tempo e valorizar esses tempos de escuta, né? Então, o processo de produção para direção. Na verdade, eu acho que o produtor no cinema tem um papel muito importante na área criativa também. Um produtor executivo muitas vezes é quem cria o projeto, não necessariamente quem dirige, quem assina a direção, mas por vezes ele é quem levanta o projeto, que faz o projeto acontecer. E acompanha todas as etapas da produção. Então, assim, não é no Brasil habitualmente tão valorizado. Em outros países, o produtor, às vezes, é mais importante até do que o diretor, porque ele é quem, muitas vezes, tem a ideia inicial do projeto, compra os direitos de adaptação, faz esse processo todo, e muitas vezes convida o diretor. Então, eu não sinto um deslocamento tão grande entre as duas atividades. Claro que, na verdade, se eu for olhar assim, o meu percurso, eu acho que eu sou uma produtora que sempre propus projetos. Então, antes do filme do Nelson, que esse era um projeto do Nelson, que eu fui convidada para fazer, eu fiz um outro filme chamado Mistério do Samba, que quem dirigiu foi o Lula Buarque de Holanda, em 2008. E era um projeto que tinha começado, inclusive com a Marisa, minha irmã, gravando muito informalmente registros para uma pesquisa de um disco que ela fazia, chamado Tudo Azul. E esse projeto ficou 10 anos parado. Então, eu só estou contando essa história para ilustrar um pouco como é que atua o produtor. E aí eu entrei no projeto, ele estava, o projeto não vai acontecer, a gente não conseguiu os recursos, eu acho que a gente não tem como fazer. E depois que eu entrei no projeto, e aí o projeto passou a acontecer de novo, porque é uma... o cinema é um ciclo, tem um ciclo muito longo de produção e ele demanda uma energia, um foco, uma resiliência imensa da galera da criação, em geral do diretor, mas muitas vezes do produtor. O Nelson é uma outra história, porque o Nelson vem de uma tradição, ele assim, o Nelson cria o cinema brasileiro, né? Ele acho que foi uma das pessoas que constituiu as bases do cinema brasileiro. Antes dele, claro, teve outros criadores, mas eram talvez o primeiro símbolo forte e uma linguagem marcante do cinema, para mim, é Nelson. Então, é uma pessoa pela qual eu sempre tive muita reverência. E Nelson tinha esse perfil de produtor. Ele era um diretor, produtor e roteirista. Então, e montador. E Nelson entendia, ele vem de uma época do cinema onde talvez essas coisas não fossem tão compartimentadas. Então, ele tinha um domínio de toda o fazer cinematográfico muito, muito completo, que hoje a gente, às vezes as coisas são um pouco mais compartimentadas, mas não é incomum a gente ver diretores que montam os filmes, que roteirizam, que dirigem, que fotografam muitas vezes e que produzem. Então, eu não vejo tanta diferença, pelo menos na minha forma de estar nos projetos, entre dirigir ou produzir. Mas claro que quando você dirige, você acaba colocando uma linguagem sua, né? Um ponto de vista seu. E é um exercício delicioso. Eu gostei da brincadeira. Porque depois do filme do Nelson, eu produzi outros 4 documentários.
E o Movimentos do Invisível foi o quinto. Então é o sétimo filme que eu produzo e o primeiro que eu dirijo e roteirizo, porque eu fiz o roteiro. Na verdade, eu co-dirijo, porque tem uma outra diretora, que é a Flávia Guaier, que dividiu essa responsabilidade comigo. Uhum. E mesmo assinando a direção, eu vejo o cinema como um fazer muito coletivo. Então, assim, tem várias funções nesse percurso, como o roteiro, a montagem, a fotografia, que definem o filme. E um doc, normalmente você não tem um roteiro pré-estabelecido, você tem um roteiro do que você pretende filmar, um roteiro do que você imagina. Mas o filme vai se constituindo, é muito bonito, porque eu acho que tem a ver com um percurso de vida, assim, que ele vai se constituindo no caminho. Então, eu penso que é como, sei lá, como caminhar um pouco no escuro, sabe? E você vai descobrindo o que é o filme, na verdade, na montagem. É um processo sempre longo e é um processo que é, ao mesmo tempo, meio como qualquer processo de criação, muito gratificante e, ao mesmo tempo, são um misto de sentimentos. Tem dias que você acha, ai meu Deus, não vai dar, não vai sair filme, não tem filme aqui, eu não vou conseguir fazer. Outros você tem certeza que vai estar incrível, depois você volta para trás, porque é diferente da ficção. Na ficção você tem um roteiro absolutamente organizado e você vai seguir aquele script. Por vezes muda também alguma coisa, precisa entrar uma dublagem e tal. Mas o doc não. O doc, você não sabe o que o entrevistado vai falar. Você não sabe o que ele vai sentir, se a pessoa vai se emocionar, quais são as reações dessa química entre uma câmera ligada, uma pessoa um diretor que está ali conversando ou fazendo perguntas ou, de certa forma, coordenando aquela equipe, não é dirigindo a cena, porque a gente não dirige o que as pessoas vão fazer, mas coordenando o que está acontecendo, né? Aquela mise-en-scène entre a pessoa que registra o som, o câmera, o assistente, enfim, e a pessoa que está sendo retratada, que é sempre também uma dinâmica interessante. Agora, Letícia, e por que a escolha da Angel? Como é que como foi esse processo? Tá. Você pode falar desse filme, desse documentário? Esse documentário tem a ver com uma história pessoal, tanto minha quanto da Flávia. Na verdade, eu nunca fui aluna da Angel, mas eu dancei com o Rainer, que era o filho da Angel. Eu fazia aula de clássico com a dona Eugênia, então era uma menina que estudava balé clássico, e um dia, não sei porquê, eu devo ter reclamado que a dona Eugênia estava me aborrecendo, que ela deve ter falado alguma coisa, e minha mãe falou, olha, vai na escola da Angel Viana, que ela tem uma escola com a Teresa Daquino. Teresa Daquino era a primeira bailarina do Municipal e tinha uma escola que chamava Centro de Artes do Movimento, que ela era sócia do Klaus e da Angel. E eu fui disposta a fazer, eu tinha 15 ou 16, disposta a fazer uma aula com a Teresa de clássico. E quando eu chego lá, a Teresa foi fazer uma pequena entrevista e falou, por que você está fazendo aula? Por que você quer fazer aula de clássico? Você é aluna da Dona Eugênia, é uma grande professora, uma excelente escola. Eu acho que não faz sentido você fazer aula de clássico aqui e fazer aula de clássico lá. Por que você não faz uma aula de dança contemporânea, de dança livre, com o Rainer, que é o filho da Angel, que está começando a dar aula? Eu devia ter 15 ou 16 e o Rainer devia ter 24 ou 25. E eu entrei naquela sala com o Rainer, e aí ele falou, não, aqui a gente faz descalço, pode tirar o sapatilha. E tira a sapatilha. Não, a gente não usa essa sainha, tira a sainha. E aos poucos eu me vi me despindo daquele personagem de bailarina clássica. E era uma aula incrível, onde falava de coisas que eu nunca tinha pensado. Apesar de eu fazer aula todos os dias, eu levava a sério o balé clássico. E aquilo abriu um caminho para mim, eu grudei no Rainer, nunca mais deixei de fazer aula com ele, até eu ir morar em Nova York em 89 e ele ir para São Paulo em 90. E isso acho que foi realmente um diferencial tão grande na minha vida, foi uma coisa tão marcante, porque eu acho que talvez tenha sido a primeira vez que eu tomei consciência do meu corpo, assim. Claro que a gente no balé tem um espelho na frente, você vê a sua imagem, mas não da minha expressão. E aquilo estava marcado. Em algum momento da minha vida, sei lá, já mais recentemente, talvez há uns 10, 8 anos, eu comecei a repensar o meu processo de formação artística, porque eu fiz escola de teatro, eu fiz dança com o Rainer, eu sou bailarina, fui bailarina contemporânea profissional, porque na época não tinha faculdade de dança nem escola, então para você ser uma bailarina profissional, ou você fazia a escola de dança
do municipal, Maria Oleneva, ou você fazia alguma formação e uma vez por ano havia uma prova, uma audição. Você faz uma prova pública na frente, que você tem que fazer uma aula, uma improvisação, na frente de uma banca de notórios que dizem que se você pode ser profissional ou não. Um pouco parecida com a Ordem dos Músicos do Brasil, que também tem dois caminhos. Ou você faz conservatório, escola de música, ou você faz uma audição, porque nem todo mundo que é músico fez escola. Então, o Rainer me levou nessa escola, me levou nessa prova. E eu comecei a pensar, assim, tem uma hora, sei lá, eu acho que eu senti necessidade de meio repassar a minha própria história e entender o meu percurso, porque eu fiz coisas muito diferentes ao longo da minha vida. Eu fiz teatro durante 14 anos, depois eu trabalhei com gastronomia durante 16 anos, depois eu voltei a trabalhar com produção cultural, trabalhando com música, audiovisual e teatro também, mas muito mais pensando nesse olhar do produtor que cria o projeto, que inventa, que faz acontecer. E me reencontrei com essa história da Angel. Paralelamente, a Flávia, que é minha amiga também, de adolescência, de infância, de formação, a gente fez teatro juntas com 15 anos, 16, com o Miguel Falabella, estava retornando da Bélgica, onde ela viveu durante 18 anos, trabalhando com dança. Ela tinha um grupo, um meio social de coreografia no mesmo teatro que a Ana Teresa de Kerschmacher trabalha, em Bruxelas. E a Flávia tinha vindo da formação da Angel, ela tinha feito escola técnica na Angel. E encontra a Angel já 30 anos depois, porque ela fez a escola, ficou mais 8 ou 10 anos no Brasil, 20 anos fora e volta. E aí um dia ela me procurou e falou, Lê, a Angel é uma pessoa tão importante e não tem uma história, não tem vários livros, estudos acadêmicos sobre o trabalho, mas existem inclusive questões se o que ela construiu é uma técnica, é um método, é um sistema de dança, o que é isso? E acho que a Angel é pouco conhecida do grande público. Seria muito legal se a gente pudesse fazer um documentário que retratasse, que contasse quem é, o que pensa essa mulher, que foi tão importante, tão pioneira no trabalho de dança, não só como formando coreógrafos e bailarinos, mas formando também pensadores do corpo, porque a Angel é uma pensadora. Então, hoje, a gente vê assim, ela influenciou um espectro muito grande da sociedade. E eu acho que para esse grupo aqui que a gente está conversando, tem uma coisa interessante, porque quase todos os terapeutas de todas as linhas diferentes, freudianos, lacanianos e tal, passaram pela escola da Angel Viana. A partir dos anos 70, aquele trabalho dela de expressão corporal, acho que abre caminhos tanto para psicanalistas, quanto para terapeutas de recuperação e regeneração física, que a Angel tem um trabalho muito grande, ela começa a trabalhar, isso é interessante assim da história dela, um pouco intuitivamente ela começa a trabalhar com pessoas com necessidades especiais, que na verdade eles chamavam de deficientes, nos anos 50. E ela não tinha muito preparo nem de anatomia para trabalhar com isso, não era uma política pública no Brasil, ninguém falava disso, ninguém falava de inclusão, nem social, nem inclusão de pessoas com necessidades especiais, e ela começa intuitivamente. Então, a escola da Angel sempre foi habitada. Não, aí depois, calma, nos anos 60, 70, ela vai trabalhar com a doutora Nise da Silveira. Então, ela junta doença mental com questões motoras, com pessoas com acidentes, que perderam a mobilidade por algum tipo de acidente, de cadeira de rodas. Então, ela tem interesse também, não só para olhar para bailarinos, atores, artistas, como também para a questão de recuperação e de terapias ampliadas. E acaba influenciando também profissionais de áreas diversas, porque você tinha gente que não era da dança, que gostava da dança. Ela tem um grupo, por exemplo, chamado de profissionais liberados, que são advogados, dentistas, gente das áreas mais diferentes que fazem aula com ela. Isso mostra também o olhar extremamente generoso e humanista da Angel, porque não era uma política pública, ninguém falava disso. Assim, eu acho que era raro um coreógrafo que trabalhasse com esquizofrênicos ou com pessoas com questões especiais. E aí a gente olhando isso tudo, eu falei, não, vamos fazer. E ela estava com 88. Falei, a gente precisa fazer um documentário. Eu estava produzindo muito, então tinha um canal aberto para... Aí a gente vai entrar em coisa de modelo de produção que eu acho que não interessa tanto aqui, mas enfim, tinha uma possibilidade de conseguir os recursos para fazer o filme e de fato a gente conseguiu fechar bem rápido esse financiamento, apesar de que o dinheiro da Ancine levou quase 2 anos para sair, e começamos a filmar.
Então essa foi um pouco a ideia. Só que assim, a Angel tem um filme que foi feito, existe uma série chamada Figuras da Dança, que foi feita pela Inês Bogeia. Inês Bogeia é diretora do Balé de São Paulo. Essa série é uma série da cultura que tem um perfil biográfico de todo mundo da dança. E a Angel teve um filme feito pelo Figuras da Dança há uns 10 anos atrás, acho que foi 2005, 2004. Então, assim, a parte bio da Angel estava muito bem retratada. É um média, tem passado na cultura, tá no YouTube, todo mundo que quiser procurar, procura. A gente sentia falta de um filme que mostrasse um pouco quem ela é e uma coisa muito linda e importante, que é como a vida dela se conecta com a arte dela. Porque essa pessoa intuitiva, a gente tem que pensar, ela está com 92, então ela começou a dançar, ela é de 1927, 27, é isso? Belo Horizonte, 28, faz escola de dança não, ela é de um grupo de dança do Balé Carlos Leite, que é um balé clássico, começa como bailarina clássica, depois ela passa, na verdade ela passa por toda a história da dança brasileira, ela começa a fazer moderno, depois ela vai para dança livre e dança contemporânea. Então, e misturado nessa dança livre e dança contemporânea, as questões de terapias. Eu vou falar também da dança contemporânea, porque isso é muito interessante. Tem uma questão da arte contemporânea, que passa, obviamente, pela dança contemporânea também, que é a questão de trabalhar um pouco a partir do seu material humano, né? Hoje, a questão da contemporaneidade dos artistas é um pouco menos. Claro que os artistas são abstratos também, mas a gente vê um período moderno, onde a gente vê tanto nas artes visuais quanto na dança uma questão muito forte, formal, e de quebrar o figurativo, quebrar o suporte da parede e mudando. E a gente vê no contemporâneo uma tendência ou um olhar muito para a pessoa e para o criador. Então, Angel, eu estou meio assim, gente, mas acho que está dando para Tá ótimo, tá ótimo. Vai. Muito ela bom. começa, então, em Minas, e ela fez, e é interessante porque ela é uma pessoa que fez escola de arte do Guignard, ela tinha interesse nas artes plásticas e ela estudava música, ela foi pianista. Então, ela junta um pouco essas três escolas que vão caminhando no paralelo para construir o pensamento dela e o olhar dela para o corpo, para a arquitetura do corpo, o que o corpo é, tanto geometricamente, em formas, anatomia e tal, a relação desse corpo com o espaço e a relação desse corpo com a própria história do corpo, que eu acho que entra muito esse assunto daqui, né, da psicanálise. E essa é uma questão, né? Quando a gente olha para o trabalho da Pina Bausch, que inclusive foi aluna do mesmo mestre que o Rolf Gelewski, que veio para o Brasil fazer a escola de dança da Bahia, que depois virou a Faculdade de Dança da Bahia, que foi a primeira faculdade de dança do Brasil, em 72, eu acho, se eu não estiver errada. A Angel passou por lá em 66, 67, quando ainda era uma escola de dança da Faculdade de Dança da Bahia, e eles estavam preparando o currículo para virar um curso universitário, para virar uma graduação. E a diretora convidou o Rolf Gelewski, que é um alemão que tinha estudado na mesma escola de expressionismo alemão e tal, para fazer esse currículo e para fazer essa ponte com um pensamento mais contemporâneo de arte, de dança. Estou fazendo isso só para fazer porque a Pina é um exemplo muito, o trabalho da Pina Bausch é um exemplo muito concreto, né, de como o artista criador, o bailarino não é uma pessoa que segue uma coreografia 1, 2, 3, 4, uma sequência de passos coreográficos como no balé clássico, né, a coisa se dá. Nem é uma pessoa, não tem a figura do bailarino virtuoso, que é, né, como a gente tem ali no balé, que executa a criação de um criador, que é o coreógrafo. Na Pina, por mais que ela assine a direção geral ou a coreografia, a gente sabe que aquela dança é criada por cada uma daquelas pessoas, por cada um daqueles bailarinos. A gente pode chamar de uma dança muito mais livre, não? É uma dança livre, mas eu acho que também é uma criação artística que parte desse pressuposto e desse lugar. Por exemplo, a Pina trabalha, e a Angel também, trabalha com a memória. A Pina trabalha com ela faz, no meu entendimento, ela faz um trabalho cerebral, né? Porque tem um bebezinho aqui. Ela faz um trabalho cerebral. Eu acho que ela permite que cada sujeito visite, né, o que ela tem dentro, o que cada um tem dentro de si. Uhum. É uma busca interior da dança que cada um pode exercer a partir
das suas experiências, né? Totalmente. E a criação, por mais que haja momentos de conjunto, onde talvez você vá trabalhar em conjunto no mesmo movimento do outro bailarino, o que move, o que motiva esse movimento é uma memória interior e uma experiência do sujeito absolutamente pessoal e única. E isso conecta totalmente com o trabalho da Angel e conecta com essa questão terapêutica, porque tem uma coisa muito incrível também no trabalho da Angel que é difícil de definir. Porque talvez ela não seja uma pessoa para a qual a verve... A palavra não dá a conta, palavra né, não é a coisa mais importante. Então, a mágica ou a bruxaria, eu e a Flávia, a gente se referia muito assim, é difícil explicar, mas tem uma bruxaria ali, tem alguma coisa que faz funcionar, porque quem passa por essa experiência, quem entrou naquela sala, sai transformado todos os dias. Muito também porque a Angel trabalha com a noção de presença e do presente. Então, você tem que estar presente integralmente, mente, corpo, espírito e imaginação. E, ao mesmo tempo, é aqui e agora. Ela fala muito sobre isso. Eu não sei se vocês conseguiram ver, acho que talvez poucas pessoas... A Isabela viu o filme, com certeza, Emília, não sei mais quem conseguiu assistir. E o filme... A quarentena impediu, né, Letícia? Porque o circuito comercial foi interrompido. A gente pode liberar esse Vimeo. O filme está agora no canal Curta, mas aí passa na grade do Curta, está numa plataforma chamada Tamanduá, uma plataforma de spinning. E eu tenho um link do Vimeo da Espiral que eu posso passar para a Emília, e a Emília compartilha com vocês, porque aí vê qualquer hora. Ótimo. Maravilha. Mas ela fala no filme sobre, pela questão da finitude, né, da pessoa de 90 anos que está se aproximando do fim e ela tem a consciência disso, então ela fala muito dessa urgência do tempo e ao mesmo tempo isso sempre foi presente no trabalho dela. Você está aqui agora dentro da sala, a gente está aqui fazendo esse zoom nesse momento, vamos estar aqui presentes, conscientes. Eu acho que isso também tem muito a ver com o trabalho de vocês, né? Sim. Do setting analítico, né? Cada sessão é uma sessão e única, né? Não se repete. Sim. E ela fala isso, assim, a cada dia você é a mesma pessoa, mas que passa por essa porta de forma diferente. A porta é a mesma, você é a mesma, mas esse cruzar, essa deriva, esse caminhar através da porta será diferente porque a gente está a cada dia diferente. A partir das experiências daquele dia, de dentro, fora, do mundo, enfim. Então, a gente... falou, gente, eu quero mostrar isso, eu não quero contar que ela nasceu em 1928 ou 27, nem eu lembro, porque isso não é relevante. Eu acho que o relevante é... Aí a gente olha no Wikipedia, né, gente? Tem Google aí. Exatamente. Eu achei que o que era legal. Mas, Letícia, eu queria te fazer uma pergunta, porque você começou falando, a propósito da Angel, que por acaso eu tive também a oportunidade de conhecer. Aliás, você estudou com a Eugênia, que eu também fiz dança com a Eugênia, quando eu era uma garotinha, mas enfim. Você fala da consciência corporal, né? Que com ela você pôde se dar conta do seu corpo. Eu achei isso bastante interessante. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco melhor sobre isso. Dado que, como você mesma colocou, você já tinha uma experiência a propósito do seu corpo a partir do balé clássico, mas você tem toda a razão, são coisas bem diferentes. Isso é uma coisa. A segunda coisa que eu gostaria que você pudesse falar é um pouco o que esse percurso do fazer o filme trouxe de ensinamento pessoal, alguma coisa para você dessa experiência. Eu acho que isso seria interessante da gente poder conversar aqui. Tá ótimo. Eu acho que assim, quando você com 15, 16 anos entra numa sala que todo o seu, sei lá, estereótipo da dança é desconstruído e novos conceitos e novas
propostas de experimentação são apresentadas, como, por exemplo, Rainer falava de respiração, que a gente sabe que é super importante e hoje no balé clássico é uma coisa que é muito trabalhada, mas que não era muito... Toda a aula começava com a gente correndo e falando "Ah!", você tinha que correr e gritar. Então, assim, o uso da voz, e eu tinha que me ouvir, você corre, atravessa, corre, assim, no clássico você não tem voz, você não usa o corpo dessa forma. Você é uma forma, um pouco, né? Por mais que, claro, a gente tem bailarinos incríveis, quando você vê Marcia Aidê dançando, ela é uma super atriz, é uma super artista nesse sentido, porque você vê o processo todo. Para mim, a coisa mais incrível, porque acho que são duas camadas. Uma, a camada da gente com a gente mesmo. Então, aonde que você está? O que eu faço com a minha mão? Porque quando você tem um movimento que você copia, ou que te é dado, você não está se expondo. Aquilo é quase uma sei lá, facilita a vida, porque você sabe onde você vai botar a mão. Você sabe qual é o lugar que ela tem que ir. Na hora que você vai escolher, que você tem que criar qual é a expressão, qual é o seu ritmo, aonde que está, você começa a perceber coisas que você não tinha consciência antes. Até que você nunca pensou sobre a mão, ou que a mão é um problema na sua vida que você não sabe onde colocar. E a gente, por isso, não consegue parar quieto com a mão quando está, sei lá, falando em público. Aqui. Então, essa era uma questão, assim, as provocações que eram feitas durante a aula. Outras questões de anatomia, que a Angel, nesse momento, trabalhava muito a questão dos ossos, músculos, o que é uma coisa a partir da outra. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de fáscia, que qualquer terapia hoje em dia, de outras coisas, está falando, né? E essas comunicações que acontecem entre as diversas camadas do nosso corpo. Porque tem uma galera ali se comunicando, né? Energeticamente. A gente não fala disso no balé, não tem essa... Então, assim, abriu uma avenida para mim que é isso, muda para sempre. Você nunca mais vai olhar para a maneira como você senta, como, assim, sentar nos isquios, coluna ereta. Nunca mais mudei. E eram coisas que eram práticas, porque no balé não são coisas que você faz no dia a dia. Ali nas aulas de consciência corporal de dança, era o movimento do seu dia a dia. Como que eu devo sentar adequadamente? Como é que eu devo estar o meu pescoço em cima da cabeça para eu comer? Porque não é legal você comer assim. E por que a gente vai se entortando, né? Quais são? Você começa... E acho que vai juntando esse entendimento, porque eles também falavam disso, de como a psique, ou como as coraças, cada um tem uma linguagem, né? Ou como o seu corpo somático vai se constituindo a partir de uma timidez, de um medo, e isso imprime no corpo, isso imprime. Aí a escolha do movimentos do invisível, né? O movimento do invisível, Emília, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, porque são movimentos do invisível. E também porque o movimento de você ir percebendo isso também é um pouco invisível. E de repente de repente você tem um insight. Isso também eu acho que tem a ver com o processo da análise e da... Sim. Só que aqui... As descobertas. Às vezes esse insight se dá pela palavra, pelo logos, enquanto ali o insight se dá às vezes por um gesto que te dá uma memória. Tem uma cena no filme muito interessante, que a gente abre o filme com essa cena, quando vocês virem, a Bela deve lembrar, a Emília, que é a Angel dançando com as mãos, fazendo uma sombra. Essa cena não estava no filme. E aí a gente estruturou o filme, eu vou dar um spoiler aqui, mas... Vale a pena. A primeira ideia... Eu vou voltar para a segunda questão, tá? Não esqueci dela não. Mas a primeira ideia do filme era acompanhar a Angel no presente, então a gente queria registrar essa beleza sutil do dia a dia, porque, gente, ela tem um jeito todo diferente. A gente acabou não botando no filme, mas ela toma remédio diferente. Ela não bota a mão no remédio, ela abre o remédio e ela leva a boca ao remédio. Não leva o remédio à boca. Ela tem 1000 rituais do dia a dia dela, do jeito que ela guarda o fósforo, acende, que um pouco está ali, mas alguns a gente não botou, porque a gente também não queria que parecesse, sei lá, a gente tem coisas que eram tão íntimas que a gente achou que não precisava. Então, era essa camada dela na casa dela, numa conversa íntima com a gente, porque ela já conhecia, né? Tem uma relação, por mais que eu não tenha sido aluna, eu tinha uma relação com o Rainer, ela me conhecia, ela me via, porque ela ia na escola, ela me via ali. Eu fiz os espetáculos, então ela foi assistir o espetáculo, ela sabia mais ou menos quem eu era.
enquanto a Flávia conviveu com ela durante anos. Então, e para até a gente chegar a fazer o filme, foram, sei lá, 3 anos de cafezinho e bolinho de fubá na casa da Angel. Então, a gente já tinha uma intimidade que eu falei, gente, é tão bom, é aqui que ela vai contar, é aqui que ela vai contar, é essa história daqui que é interessante. E, ao mesmo tempo, mostrá-la dentro da sala de aula. A gente queria levar o público para dentro, quase a experiência de fazer a aula com ela. Então, a gente filma 2 aulas, que ela chama de aulas do papel, que são aulas que a Angel inventou com 88, porque ela queria uma aula que atendesse a qualquer tipo de pessoa e de público, que falasse com atores, com bailarinos, com não bailarinos, e ela não estava mais dando aula regularmente toda terça e quinta, como ela sempre deu, e ela estava dando essas aulas que são tipo uma masterclass imersiva de 3 horas de duração, que, segundo ela, passava por todos os pilares da didática dela, a partir do trabalho com uma folha de papel. Porque também foi uma coisa muito marcante na carreira dela o trabalho com objetos. Trabalhou com bolinha, com meia, com bambu e com o papel. E o papel, de certa forma, era uma metáfora, uma analogia do corpo humano, porque você ouve o som do papel, você sente a pele do papel, então desperta o tato, você dobra o papel como a gente dobra as articulações, você desconstrói o papel e usa o papel para uma coisa relacional, tem uma hora que o papel vira uma bolinha, depois você pica o papel e transforma numa coisa lúdica, num ritual, num grande ritual. Esse é o script da aula do papel. Então, o filme era composto dessas 2 coisas. Quando a gente vai para o momento de intimidade, a gente resolve levar a Angel para a minha fazenda, que é uma fazenda que remete à infância dela. Então, tem 2 situações de intimidade, que é a casa dela no Leblon, o apartamento dela no Leblon, e essa viagem para uma roça, para um lugar que era um lugar da natureza, que também é uma coisa muito presente no trabalho dela, porque ela sempre trabalha com sons da natureza, com o pensamento do vento, imaginar uma água como uma flor, ela sempre se remete na parte criativa, né, de criação, aos elementos da natureza. E ela contava muito para a gente que, quando ela precisava pensar, ela sentava no alpendre dessa casa ou na escada e ficava lá pensando. E quando ela precisava pensar o que ela ia fazer com a vida dela, com aquela família libanesa, que o pai já tinha arranjado 2 maridos e ela não queria nenhum, todos árabes libaneses, e ela queria ser artista, queria ser bailarina, e era impossível naquela família, era impossível. Então, como é que ela ia? E ela também conta que ela observava a relação dos casais e falava, gente, isso não é para mim. Só tinha um casal de tias e tio que ela achava que eram felizes e que eram legais. Então, que tinha uma vida boa de casal. O resto era uma catástrofe, tudo casamento arranjado, uma coisa horrível. E aí ela conta pra gente... Letícia, sem interrompendo, o reconhecimento dela enquanto figura importante, ela ficou muito tempo na sombra do marido, né? Muito. Só nos anos 70 que ela começou a brilhar, enquanto ela não mulher... Acho que nos anos 80, Emília. 80? Ela só abre uma escola dela, que ela nem coloca o nome dela, quando ela se separa do Klaus, e o Klaus vai para São Paulo. Porque isso ela conta no filme também. Eu vou voltar para a história da mão, tá? Mas a gente está abrindo janelas aqui. Estou esperando a mão. A gente quer tudo. Não, mas é que eu acho que isso que a Emília colocou é importante. Tem a ver com os casamentos, com a memória. Claro. E vai chegar na dança dela, porque a dança dela contemporânea, ela como coreógrafa e como bailarina hoje, trabalha a partir da história de vida dela. E aí, quando ela casa com o Klaus, que ela já está com 27 anos, eu acho que o pai só deixa, porque senão ela ia ficar, sei lá, solteirona. Para titia. Ela tem a ideia de abrir a escola de dança, ela consegue dinheiro emprestado do pai da Vila Escola de Dança, ela faz a escola de dança e coloca o nome de Escola Klaus Viana. Aí ele abre um grupo bem machista, né? Ele abre um grupo ele acha cada machista tem que ter uma mulher machista. E aí o machismo vem de dentro, vem de lado, vem de perpendicular, vem de fora. Tá? Tem jeito. Sim. Mas ela quis isso, porque ela, de certa forma, ela fala, não, eu queria, porque eu queria mostrar para o meu pai que ele era um homem digno, porque o pai não queria que ela casasse com um bailarino, que ele era um homem digno, que ele era um cara que merecia, que eu ia ser feliz, e que a gente ia conseguir ganhar dinheiro, que a gente ia conseguir viver disso. Aí eles abrem uma companhia de dança Klaus Viana. E aí, depois de, sei lá, 20 anos,
ela começa a sentir isso, até porque, por exemplo, a gente teve acesso a pesquisa e matérias de jornal, e, gente, é uma coisa escandalosa. As matérias em Minas falam, Klaus Viana abriu uma escola com a sua esposa. Sua esposa, não tem o nome da esposa. Antigamente era senhor e senhora e o nome do marido. E ela fala, quando eles vão para a Bahia, a convite da diretora da faculdade, não é da escola de dança, ainda não é uma faculdade, é porque o Klaus tinha feito, ela então era bailarina da companhia, já nessa onda co-criadora das coreografias, porque já era moderno, ainda não era totalmente contemporâneo, mas já tinha um pouco esse pensamento. E fala, Belo Horizonte não percebeu que eu fazia parte daquilo, eu tinha que começar a ser eu. Só que ela leva 20 anos para ser ela. Esse processo todo durou, sei lá, talvez 35 anos. E quando o casamento acaba e o Klaus resolve ir para São Paulo, é que ela abre o espaço novo. Ainda assim não tinha o nome dela, ela só coloca o nome dela porque os alunos falam, Angel, você tem que botar o seu nome na escola. Ele ficou durante alguns anos como espaço novo até se tornar a Escola Angel Viana e hoje Escola e Faculdade de Dança Angel Viana. Então, esse é um dado que era muito importante na história e como é que ela se constituiu. Então, era outra coisa que a gente queria contar. Como é que uma mulher dessa geração escolhe fazer uma carreira artística na dança? Porque era muito mal vista. Assim, bailarina e atriz eram prostitutas. A carteirinha era de prostituta. E vindo de uma família libanesa, árabe, de Minas. Então, assim, é uma sobreposição de opressões e de repressões imensa. E acaba sendo uma pessoa que liberou a tantas pessoas, né? Os profissionais liberados, os corpos, os terapeutas, os seus alunos, e juntou pessoas muito diferentes, porque a escola da Angel sempre teve preto, nordestino, pessoa gorda, pessoa mais velha, pessoa torta, pessoa doida, pessoa linda, bailarina magrinha, sempre teve de um tudo, de um tudo. Então, tem uma diversidade, uma questão que hoje está se discutindo, que em 80, 70, isso também abriu muito a minha cabeça, a convivência com pessoas, que eu me lembro das pessoas da minha aula. Na Dona Eugênia era todo mundo da minha idade, todo mundo tinha 16, 17, 18, todas menininhas da Zona Sul, brancas, de rabo de cavalo. Eu tinha uma amiga negra na Dona Eugênia, a Maria, que era bolsista, óbvio, e que tinha vindo da Maria Oleneva, tinha vindo do Municipal, tinha vindo a convite, alguém viu ela fazendo aula e convidou para ela ser estudante, ser aluna lá da escola, enquanto no Rainer eu convivia com pessoas, eu tinha 17, tinha gente de 55 na minha sala, tinha pessoas de todos os lugares da cidade. Eu me lembro que tinha um cara incrível, que era nordestino, eu conheci, a Dira Paz foi parar lá, nem fazia teatro, então tinha gente de todos os lugares, todas as tribos. Aí eu vou voltar para casa da roça e das mãos. Aí a gente estava na fazenda e a ideia era que ela resgatasse algumas coisas da infância, que ela contasse assim. Aí a Angel no meio, assim, começa a contar pra gente. Sabe que essa casa aqui, essa escada dessa casa, me lembra muito a escada da casa que eu ia, do sítio dos meus pais. Eles moravam em Belo Horizonte, mas tinha um sítio que era muito pertinho. Hoje em dia faz parte de Belo Horizonte, onde era o sítio, mas na época não era. E eu lembro claramente o dia que eu descobri as minhas mãos. Aí a gente falou, como é que você descobriu as mãos, Angel? Tava um sol muito grande e eu comecei a fazer uma sombra, sabe aquela brincadeira de sombra na parede? E eu descobri o funcionamento das minhas mãos e dos meus dedos. Aí a gente falou, mostra pra gente como é que é isso. E aí ela começa a fazer. A gente primeiro pensou, aí vem a filmagem, o mecanismo da direção. Ela mostrou assim na parede, a gente falou, eu queria filmar isso, mas eu acho que eu preciso ter mais contraste. A gente abriu a janela, procurou... Inicialmente a gente pensou em fazer do lado de fora, porque ela tinha falado que a experiência dela tinha sido do lado de fora, mas aí não funcionou muito, porque a sombra não estava boa, e aí a gente viu que tinha uma sombra no chão. E aí a gente falou, será que você consegue fazer a sombra no chão para a gente filmar? E aí ela faz uma coreografia, uma sequência inteira de uma dança com a mão. E depois ela emenda num pedaço de coreografia de um espetáculo que ela fez com o João Saldanha, quando o Rainer, filho dela, morreu. Sem a gente falar nada, gente, sem música. Então, assim, a dança está presente também no dia dela. É a forma dela conseguir sobreviver, conseguir lidar com todas as suas dramaticidades pessoais, assim. E aí, a outra pergunta da Teresa, porque essa resposta da mão conta um pouco disso. Como é que é esse fazer de diretor e como é que é a coisa do documentário, o que eu aprendi, o que eu
ganhei com isso. Realmente eu tenho que agradecer essa família Viana pro resto da vida, porque por um lado foi a descoberta de mim mesma e do meu corpo, e por outro a descoberta dessa delícia que é e essa possibilidade de fazer cinema dessa forma. E eu um pouco falei isso no começo, assim, a ficção, eu tenho uma experiência, eu fiz alguns filmes como atriz, e é essa experiência, e acompanhei muito set de filmagem, porque o meu ex-marido foi um dos fundadores da Conspiração, é o Lula, enfim. O cinema um pouco carioca nasceu um pouco na minha sala e eu tinha uma intimidade com essa linguagem, mas eu nunca pensei de estar do outro lado da câmera, não era uma coisa que eu imaginava. E aí, quando eu falei, isso é uma história que eu gostaria de contar, e eu acho que tem que ser alguém que tenha essa sensibilidade. E eu acho que a coisa mais interessante que eu aprendi é que a gente não tem, pelo menos no documentário, eu não fiz ainda ficção, vou ter que fazer para experimentar e descobrir como é que é, mas essa questão de você não ter o controle do processo, o diretor acha que tem o controle, o criador acha que tem o controle do processo todo, mas não tem. E a beleza é um pouco exatamente essa, porque eu acho que tem um paralelo com a vida, né? Você planeja, organiza, vou me mudar não sei para onde e tal, mas a obra é diferente. Tá na surpresa. Tem um elemento surpresa, e é essa coisa mesmo que eu falei no começo, de caminhar no escuro, sabe? Ao mesmo tempo você vai começando a enxergar, porque você tem um material bruto, você tem um roteiro, Teresa, de cenas que você quer fazer. Mas eu não pensava em filmar uma coreografia da mão, porque ela nunca tinha contado essa história pra gente. Essa história não existia. Eu também não sabia que ela ia fazer a coreografia do espetáculo que ela criou quando o Rainer faleceu. Eu não sabia o que ela ia fazer. Então tem um fator do imponderável, do imprevisível. A vida é a coisa mais imprevisível que existe. Da vida, que é lindo, que é incrível. Que é incrível. E ao mesmo tempo que... Letícia, e você escolheu mulheres para fazer essa empreitada, né? Do filme da Angel. Eu acho que eu Conta isso pra gente. Foi por acaso ou foi de propósito? Eu acho que foi um por acaso, que não é muito por acaso, porque a minha vida toda eu sempre trabalhei muito com mulheres. Assim, no ateliê, minhas sócias eram... Eu tive até sócio homem, mas óbvio, não deu muito certo. As minhas sócias de vida inteira, pessoas que me acompanham, são mulheres. Todas as minhas gerentes, chefes de cozinha eram todas mulheres, todas mulheres. Eu acho que eu tenho uma facilidade de trabalhar com mulheres. Mas esse filme especificamente, eu não via... O Antônio Karabchevsky fez o som, mas ele também é neto do Karabchevsky, que é muito amigo da Angel, então tinha uma relação pessoal. Eu não via como a gente podia entrar na casa da Angel. E a gente entrou com uma equipe mínima, é a equipe que aparece no final, Emílio. Quando a gente inverte, ela resolve filmar a gente. Eu vi. E era eu, a Flávia, a Janice, que é a diretora de fotografia, a Ellen, assistente da Janice, e o Antônio no som. Eu não conseguia conceber como é que eu ia entrar nessa intimidade da Angel, com essa personalidade que ela tem, com toda essa história, com um bando de homem, entendeu? Dentro da casa dela, Claro que a gente estando ali na frente, a fotógrafa, eu acho que é o mais importante, porque é quem fisicamente está mais próximo da pessoa retratada. Mas é uma exposição, você aceitar fazer... Eu não sei se eu aceitaria alguém fazer um documentário sobre mim. É uma invasão de tudo, né? E é muita coragem porque o diretor tem esse poder de colocar coisas, tirar outras, botar uma cor mais assim, um assado, né? Você pode colorir o filme, se você edita só depoimentos que falem uma determinada coisa, é o negócio da edição, né, gente? Que a gente vê tanto aí, na coisa das fake news e tal. Então, tem uma ética de documentarista que é muito importante, de você, de certa forma, ser fiel à pessoa retratada e, ao mesmo tempo, ter um cuidado de não expor, porque alguém, sei lá, alguma hora vai coçar o nariz, vai tossir, sabe? Isso é uma bobagem, gente, mas a tossida... Sim, mas é verdade. Então, e talvez coisas, e deixar o que é realmente relevante ali. Então a gente foi muito feliz e foi muito agradável o processo, porque a Janice, que é a diretora de fotografia, é uma diretora incrível, ela fez outros filmes. Eu tinha visto um filme que eu amei dela, que é o Helena, que é o primeiro filme da Petra Costa, não sei se vocês viram. Se não viram, eu recomendo fortemente ver, porque é um filme sobre o trauma de uma família, onde um membro da família jovem se suicida, que é a irmã dela, Helena, que era minha amiga em Nova York. Então,
quando eu vi o filme, eu, tipo, adorei a fotografia, achei incrível. E a montadora, para mim, são as duas nossas maiores parceiras, sabe, minha e da Flávia. E a montadora, que é a Jordana Berg, que também é uma montadora de documentário incrível. Ela era montadora do Coutinho, já trabalhou com a gente várias vezes e é tipo uma gênia. E foi extremamente generosa, porque é uma mulher que tem, sei lá, 35 anos de carreira no cinema. Ela tem um pouco como missão trabalhar com diretoras mulheres começando. Ela fez um filme da Maria Flor, ela fez o Nosso, ela fez alguns filmes da Flávia Castro, que também ganhou prêmio, alguns filmes de cineastas mulheres. Letícia, posso te fazer mais uma pergunta? Uhum. Quanto quiser, gente. Estamos aqui, batendo papo. Não, é porque eu estou achando interessante você falar desse seu percurso trabalhando com mulheres. E aí eu gostaria que você pudesse dizer um pouquinho quais as diferenças que você acha desse olhar que eu diria que tem diferença, né? Esse olhar feminino, quando você aborda essa linguagem cinematográfica, o que você considera, assim, intuitivamente falando, e também a partir da sua experiência, como um olhar feminino? O que você poderia destacar a partir disso que eu estou te perguntando, assim, como um olhar feminino? O que você considera? Deixa eu acrescentar uma coisinha. Deixa eu acrescentar uma coisinha. Eu, sem querer ser machista, mas sendo um pouco, essa questão da arquitetura do corpo, vocês não acham que é muito mais do lado feminino do que do lado masculino? Embora na contemporaneidade isso já está mudando bastante. Mas até um tempo atrás, essa arquitetura do corpo era muito mais do lado do feminino, ao meu ver. Mas aí, Cecília, entra uma questão interessante. Desculpe, antes da Letícia responder. Por que, Cecília, a gente não pode esquecer, nós que somos lacanianas, sobretudo, que ocupar Não, eu sei, não estou falando psicanaliticamente. Na ordem do feminino não é um privilégio das mulheres. Sim, o homem claro. pode perfeitamente ter um olhar profundamente da ordem do feminino, ou seja, furado, né? Sem ser aquela coisa viril, né? Fálica. Um homem pode ser extremamente feminino. Claro, sem dúvida alguma. Sim, mas, Tereza, se você parar para pensar, a grande maioria das alunas eram mulheres. Agora, eu acredito que isso já esteja até 50%. Mas até algum tempo atrás, essa questão do corpo era muito mais feminino do que masculino. Mas eu acho que isso talvez fosse mais em termos de Brasil, porque na Europa... Talvez. Estou falando do lado... Mas nós somos ainda bastante machistas, gente. O Brasil... Letícia, eu já assisti a alguns filmes que adorei, e no final do filme eu pensei assim, só uma mulher seria capaz de fazer este filme. Sim. Eu sinto, já em algumas vezes, eu digo, só uma mulher faria esse. Agnès Varda, por exemplo. Tem filmes excepcionais. Sim. Só uma mulher seria capaz de fazer. Então, eu acho que a gente aqui vai... habita, né? Não só as mulheres, mas aos homens também. Mas existe uma pequena diferença intangível, mas que está aí presente na arte. Uhum. Eu acho que esse assunto é super quente, Tereza e Cecília, porque eu acho que ele é assunto, inclusive assim, hoje é uma coisa extremamente discutida, que é o tal do lugar de fala, quem fala o quê, como fala. Eu tenho dúvidas disso, porque eu concordo, eu acho que o olhar, a feminilidade não passa pelo gênero e pelo sexo. Né?
Então, eu acho que ele é um jeito de fazer, de abordar. Nesse caso específico do filme da Angel, ela é uma mulher extremamente delicada, cuidadosa com as palavras, ela é incapaz, ela é super engraçada, divertida, debochada, mas ela é incapaz de ser agressiva com alguém, de desrespeitar, ela tem um cuidado com o ser humano, com a pessoa humana, com o sujeito, que eu falei, eu não posso ser alguém agulhando, dizendo que vai acabar o horário, o dinheiro do não sei o quê, porque não comporta nesse filme. E acho que às vezes os homens têm um pouco esse lado mais sarcástico. Mas que num determinada química pode não funcionar. Também acho que é um estereótipo a gente achar que as mulheres são sempre sonhadoras e pensam objetivas. Não, eu sou mega organizada, não faço nada além do que estava ali no meu, sabe? Quando eu, tipo, pinto uma coisa diferente, será que dá? A gente vai ter tempo? Como é que é? O sol? Porque, gente, é uma atividade que você esquece a poesia ali. Você está operário, com coisa para entregar, com entrega para fazer, e não tem muito como... E, ao mesmo tempo, tem que ter essa delicadeza desse olhar artístico. E eu acredito que essa questão toda que a gente tem se colocado tem um lado que é verdade, que às vezes só uma mulher, ou talvez não sei se é só uma mulher, é só aquela mulher, só a Inês Vardá faria aquele filme, porque ela é constituída dessa história e daquele olhar. Eu acho que eu prefiro pensar, não sei, numa tese, eu não tenho certeza disso, que o artista, exatamente o que caracteriza e que nos define é a capacidade da alteridade e a capacidade de você conseguir, mesmo sem ser uma camponesa, entender e talvez escrever um diálogo que a camponesa fizesse. Claro que isso demanda pesquisa, trabalho, não é assim, gente. Mas eu acho que o artista é esse, ele tem que ser livre, ele tem que poder falar do que ele está afim de falar. Então, se eu hoje quiser fazer um filme sobre trans, sem ser trans, eu acho que eu deveria poder. Eu acho que é coisa... Eu agora, por exemplo, eu estou fazendo um projeto, gente, agora, que é sobre Black no Rio de Janeiro, negro, com dança. É um projeto que tem tudo a ver com a minha história, porque é um projeto que, a partir do corpo, da dança, meio como o samba, meio como o mistério do samba, que a partir dessa comunhão, esse encontro, da festa, da vibe, dos caras se verem e tal, eles se percebem e vão entendendo quem eles são e vão construindo a identidade. É diferente, um pouco diferente do que acontece hoje, que tudo é a partir da palavra. Então, a pessoa faz um copy-paste da frase da Angela Davis e a identidade dele é constituída disso. E não é, porque a identidade é constituída a partir da sua experiência. Onde você transita, de que forma... Não tem como colar um negócio, entendeu? De fora para dentro. E isso é uma questão o tempo inteiro. Eu sou a única mulher no projeto, são 4 negros, e eu sou a produtora, eu sou a idealizadora e sou a produtora executiva. Mas é uma coisa que a gente discute o tempo inteiro. E aí o meu roteirista, que é um cara genial, maravilhoso, com uma super rodagem, um super escritor, fez um filme que foi para... Assim, fala, Letícia, eu não posso estar condenado a só falar de preto. Isso é uma loucura. Eu não quero, na minha vida, só falar disso. Eu quero poder falar de outras temáticas, de outras... É porque, então, assim, de modo geral, Letícia, esse lugar de fala que você citou antes é sempre uma defesa. Eu acho que é uma complicação. De certa forma, está complexa. Uma área. Eu acho que é uma coisa complexa que a gente está vivendo e que a gente vai demorar um tempo para absorver, porque tem uma legitimidade também. É óbvio que tem uma disparidade, as mulheres não têm espaço. Gente, recentemente teve uma mudança, 2 semanas atrás, ou 10 dias atrás, na escolha da indicação do filme brasileiro para o Oscar. Então, antigamente era uma comissão ligada ao Conselho Superior de Cinema, que tem membros do governo e tal, e agora a Academia Brasileira de Cinema, isso foi noticiado em todos os jornais, vocês devem ter visto, a Academia Brasileira de Cinema, que é uma associação de diretores, roteiristas, montadores, atores e tal, é que vai indicar o filme brasileiro ao Oscar. Aí eu entrei na página para ver a Academia Brasileira de Cinema, e eles têm um negócio que eles elegeram há pouco tempo atrás, que são os 100 melhores filmes do Brasil. Se entram nos 100 melhores filmes do Brasil, sabe quantos filmes foram feitos por mulheres? Não tenho ideia. 2. Que é a Ana Carolina, com Mar de Rosas, e a Laís Bodansky, com Bicho de Sete Cabeças. Assim, é muito... Então, assim,
tem uma legitimidade, porque isso precisa ser discutido. Não é possível que a gente tenha 50% da população de mulheres e que as mulheres não estão em cargo de direção, que não estão assinando, né, não estão botando seu nome na porta da escola de dança que ela criou, fundou e pegou dinheiro emprestado com o pai para fazer. Ao mesmo tempo, a gente transfere isso para a questão dos negros, e gente, a gente tem 54% do país formado por negros que também não estão nesses lugares, entendeu? Então, isso tem que ser discutido, isso faz sentido. Ao mesmo tempo, eu acho que só não faz sentido para os artistas. Sim. Porque na arte, isso é um suicídio. Explica melhor isso. Emília, eu acho que assim, o artista tem que poder... A base da questão da arte é não só... Quando a gente olha para essa questão contemporânea, é você trabalhar a partir das coisas... Quando eu estou criando, por exemplo, uma coreografia minha e tal, quase todo mundo vai trabalhar a partir do seu material. Vamos lá, voltamos para Pina Bausch. Mas o artista tem que poder fazer... Senão, assim, o Saramago não tinha escrito sobre Jesus Cristo, o Eduardo Coutinho não tinha feito Cabra Marcado para morrer, ele não é camponês. Ninguém poderia ter, sei lá, André Tonati não teria feito todos os filmes sobre indígenas que ele fez. Então, eu acho isso uma encrenca. Eu acho que a gente tem que o papel do artista é isso. Letícia, eu estava ouvindo... Desculpa. Não, Não, é porque eu estava ouvindo, a gente estava aqui falando sobre os negros, isso a gente tem falado muito, mas realmente você agora tocou num ponto que a mim, eu sou bastante sensível à questão dos indígenas. E eu acho que fala-se muito pouco, né, do genocídio sistemático, porque não é uma coisa que se passou lá no século XVII, no século XVI, não. Até o século XVIII, XIX, não. Isso acontece ainda hoje. Né? Talvez porque eles vivam nas suas comunidades mais afastadas dos grandes centros, mas eu não vejo muita discussão sobre a questão indígena. Eu vejo mais uma preocupação com a questão do negro, com o que foi o horror da escravidão no nosso país e tudo mais, mas fala-se pouco da causa indígena. E eu me pergunto sobre isso, porque a gente estava falando aqui de um olhar feminino a despeito do gênero, e é muito curioso, talvez por conta da proximidade deles com esse real da natureza, eu percebo no indígena, em geral, um olhar feminino. Quando você os coloca para falar, eles sempre trazem uma leitura, primeiro da experiência própria, e sempre alguma coisa que é muito peculiar, o modo como eles falam, até mesmo dos horrores eventuais que eles passem. É sempre de uma forma muito... Como as mulheres costumam falar. Na ciranda do ano passado, nós trouxemos a Sandra. Para mim, eu não sei para as minhas colegas, mas para mim foi uma experiência assim, transformadora, porque ela falou de coisas muito sérias, com uma enorme suavidade. E ela trouxe uma imagem bastante interessante de que as mulheres são responsáveis pelo movimento das tribos. Eu nunca tinha pensado isso. São elas que criam todo o movimento. Vocês lembram, meninas? Sim, sim. Todo o movimento das tribos são as mulheres que decidem. Verdade que os homens caçam, os homens têm uma porção de atribuições, mas as mulheres têm uma atribuição muito particular, que é de decidir o momento em que as tribos precisam mudar de local. O deslocamento é feito por elas, e esse deslocamento, analiticamente, tem um sentido enorme para a gente. Né? É esse deslocamento.
né? Físico e não físico, porque quando você muda de lugar, você muda de discurso. Só as mulheres são capazes de mudanças. Não sei, olha, eu gosto do outro sexo também. Vamos fazer isso. Eu acho que a questão indígena é complicada, Teresa, porque eu acho que a gente tem muito pouco conhecimento, muito pouco. Mas é exatamente esse o ponto. Muito a gente pouco. tem pouco conhecimento e eu acho que a gente se debruça pouco. Uhum. É alguma coisa que fica recalcada na nossa memória, né? Fala-se muito da contribuição dos negros, da contribuição dos portugueses. Os indígenas, fala-se, mas fala-se muito pouco. E eu acho que isso não deve ser à toa, porque, afinal de contas, há aí o recalque enorme, né? Do fato de que eles foram os primeiros habitantes desta terra. Tem se falado mais, assim, pensando na questão do cinema, e isso era uma coisa que estava vindo muito bem, tem sido feito políticas públicas para priorizar narrativas negras, feitas por mulheres, feitas por trans e feitas por indígenas. Então, assim, à medida que as pessoas também são estimuladas a aumentar e tem fomento para fazer suas obras artísticas, culturais, a gente tem muito mais influência da França, provavelmente, e dos Estados Unidos nem se fala na nossa cultura, do que dos povos originários daqui. Porque a gente foi massacrado pela cultura norte-americana e pela cultura europeia. A referência da gente é essa. Hoje aqui mesmo a gente citou uma questão e a referência foi, não, porque os europeus, e a gente não fala, não, porque os beninenses, o povo do Benin, o povo do Gana, o povo da Nigéria, que são os povos originários. A gente também não fala, não, porque os Runicuins, não é natural para a gente. A nossa referência é eurocêntrica ainda. E depois, no século XX, norte-americano. Então, assim, como é que a gente repara porque isso? a história dos vencedores, sempre. E eu não sei se sozinhos, sei lá, as pessoas vão fazer. Eu acho que é tão importante um trabalho, sei lá, do Eduardo Viveiro de Castro. Claro que o lugar do antropólogo é um lugar diferente do lugar de quem está sendo retratado. Eu acho que o legal, ele inclusive propõe isso, propõe uma troca, propõe um deslocamento, propõe um exercício de escuta que vai e vem. E eu acho que aos poucos, porque também sempre foi observado assim, não, eles são aqueles que estão ali, os outros são observados de longe, observado de fora, não era observado, a produção não era contemplada a voz deles, era sempre alguém aqui olhando e dizendo quem eles são. E isso é uma coisa muito nova, eu acho, até na antropologia, essa forma de pensar e de fazer. Agora, eu acho que assim, é nossa responsabilidade como brasileiros exigir que tenha uma maior produção, que dê literatura indígena. Exatamente. É legal, mas a gente não lê, assim, sabe? O Museu do Índio publicou contos indígenas, mas muito pouca coisa. A gente não estudou isso no colégio. Não é verdade? Quando a gente foi ao colégio, a gente não estudou nem a herança dos escravizados. Nem isso a gente tinha. Isso é muito recente. Isso tem 15 anos, 20. Então, é reconstruir a história, né, do Brasil. Ainda tem um outro dado, gente, porque recentemente eu descobri uma coisa totalmente pessoal também. Portugal fez uma lei de reparação histórica para povos que tinham sido expulsos de Portugal por qualquer questão religiosa, e obviamente tem os judeus que foram todos expulsos pelo Brasil. Ainda tem uma outra tragédia no Brasil que ninguém fala, que foi a Inquisição, que foi uma perseguição horrorosa aos judeus. Eu descobri que a minha 15ª avó foi uma dessas, que foi presa em Portugal, foi para Pernambuco, e depois a família foi perseguida em Pernambuco, as filhas foram presas pela Inquisição. Depois, quando a gente descobriu isso, meu pai falou, imagina, família católica, 15 gerações. Claro, porque depois dessa, que era cristã nova que veio para o Brasil, todos foram batizados e casaram na Igreja Católica, inclusive o documento que prova a nossa descendência são todos da Igreja Católica, então todos iam, que era um pouco isso. Vai na igreja do domingo, faz o que você quiser em casa. Essa era o que acontecia em Portugal. Espanha não, Espanha queria matar todo mundo desde o começo. Mas Portugal sempre foi tolerante com as práticas religiosas, então foi se levando dessa forma. Mas a Inquisição é de uma violência absurda, as mulheres eram queimadas, sobretudo as mulheres. Eram queimadas em praças, as pessoas eram perseguidas, é uma coisa, outro genocídio, que para o tamanho da população de Portugal e da Espanha no século XVI era um escândalo. Sim, sim.
E isso veio para o Brasil, porque a Inquisição durou no Brasil 300 anos, tabu, fechado, ninguém fala desse assunto. Nunca tinha ouvido falar. Pois é, então a gente tem o Eu já genocídio. sabia. O genocídio, são 3 tragédias, no mínimo, de violência aqui, que é o genocídio indígena, a escravidão e a Inquisição. Uhum. Sim, sim. Verdade. Ninguém quer Mas fazer uma pergunta do público? Eu quero. Vai, Flávia. Eu estava pensando assim, porque você estava falando daquela cena da mão, né? E aí e falando justamente dessa leveza. Daí eu fiquei pensando assim, porque assim, o artista usa o corpo de diferentes formas, né? Assim, no teatro, na novela e na dança. Qual é a especificidade da dança, esse uso do corpo, assim? Porque quando você vai no teatro ou no cinema, você, de alguma forma, você se identifica com aqueles personagens. Tem uma coisa, uma relação meio de espelho, né? Mas com a dança, não sei se é por conta do movimento, parece que tem alguma coisa diferente, assim, o corpo não tem tanta consistência, me parece, como tem no teatro e em outras expressões, assim, de arte. Você acha que... Não, eu acho que assim, acho que todas as expressões fazem parte do conjunto das artes cênicas. E essas artes todas trabalham a partir do corpo. O ator, seu material de trabalho do ator é o corpo, a voz, o corpo, o bailarino também. Eu acho que a maior diferença é que talvez a dança seja mais abstrata dessas formas de arte. Mas claro que o teatro contemporâneo às vezes não tem nem palavra, a gente tem a mímica. Eu acho que tem tantas vertentes dentro de cada uma dessas expressões, porque dentro do teatro você tem o teatro de marionete, a mímica, o teatrão com textos realistas, um texto, sei lá, um Beckett, que é de outra natureza, a dramaturgia é de outra natureza, não tem uma história, começo, meio e fim. É que a dramaturgia habitual que a gente vê nos filmes, nas novelas, ou na maior parte dos teatros, tem esse script que é mais reconhecível para a gente. Mas para mim é como a arte figurativa ou a arte abstrata, entendeu? Todos são expressões humanas. Não sei, mas acredito que a presença da música faz com que a dança ela se apresente numa outra instância. Aonde... A gente tem dança sem música também. Inclusive, por exemplo, mas tem o ritmo do corpo. Na dança tem um ritmo. Sim, você tem tem um ritmo interior, você tem o groove, né? O seu ritmo interior, você pode ter coisa mesmo sem ter música, porque a música está aqui também. O seu ritmo está na sua imaginação, está na sua cabeça. Eu acho que tem uma coisa bonita, eu não sei se é mais abstrato, Flávia, não sei se é isso, Flávia, mas eu acho que é uma conexão onde talvez, quando você tem um texto falado realista, você tem que entender aquelas palavras, acreditar no ator, você tem um comportamento do público também, que é um comportamento mais mapeado, mais conhecido. Quando a gente parte para o cinema experimental, ou para o teatro, para o teatro experimental da presença, porque você está falando do público que está ali ao vivo vendo, né? Teatro experimental da dança, às vezes você pode ter uma dança que o público está colocado dentro do espaço, como algumas performances acontecem, né? Onde não é exatamente essa palco-plateia, então acho que cada proposta é uma proposta diferente e vai te colocar de uma forma diferente. Mas eu sempre achei, inclusive o balé clássico, um pouco abstrato. Eu nunca entendi muito aquelas faunos, fadas. Eu sempre achei aquilo uma coisa um pouco fantasiosa e talvez seja esse lugar onde a criação se completa com o olhar do espectador também, né? O que você está vendo, porque de repente para mim podia ser um fauno, para outra pessoa é um homem pulando maluco, não sei. Legal. Outro dia eu vi um espetáculo fantástico que uma amiga nossa que está morando fora do país, que foi o texto da Virginia Woolf transformado em balé. Fantástico no Covent Garden. Então, aí realmente precisa que você já tenha frequentado o texto dela para poder entender todas aquelas imagens e música moderna, cenário quase vazio, uma das coisas mais bonitas que eu vi agora nessa quarentena. Tem uma coisa legal no trabalho da Angel,
do trabalho da Angel também, que eu não falei, e aí por conta dessa pergunta da Flávia eu lembrei, eu falei rapidamente, mas ela e o Klaus inauguram uma coisa que é chamada o trabalho de corpo do ator ou do cantor e tal. Eles inauguram essa tradição, inclusive é uma das formações da escola, preparador corporal para espetáculos. Então, até os anos 70, o ator ia lá, decorava o texto, ficava em pé, falando de frente, não tinha, ninguém pensava nisso. Eles realmente, no Brasil, inauguram essa tradição. Uma das primeiras pessoas que trabalhou com eles foi Nanini, Rubens Correia, Sérgio Brito, são a mesma medida que a Glória Beitemiller, o peso que a Glorinha tem para o trabalho de voz, que também trabalha com políticos, advogados, terapeutas, não exclusivamente com atores, Klaus e Angel fazem com atores, bailarinos, preparam o corpo para cinema. Então, tem um olhar aí do corpo que não sei se é tão diferente. É bacana isso, né? Que acessa os afetos enigmáticos, essa memória que o sujeito traz sem saber que ele tem essa memória. É muito bacana isso, né? Eu acho que você só consegue dar vida a um texto, seja esse texto de teatro, de cinema, ou mesmo na dança, quando você acessa esses afetos enigmáticos. Eu acho também, Tereza. Por isso é que o nome do seu trabalho, Momentos do Invisível, eu acho absolutamente sensacional. E até porque o final dessa aula do papel, primeiro ela desperta os sentidos, né? O olhar, o tato, a audição, a sua relação com o espaço, e até chegar no final, que é o exercício da criação, que é o exercício imaginário, que é quando o movimento se transforma em poesia. E ele transforma em poesia, e você vê claramente quando a pessoa está carregada de alguma centelha de imaginação e de criativo, e o gesto muda, o jeito muda, o olhar muda. Então, isso é muito bonito. Eu acho que, Flávio, também respondendo, eu acho que é um pouco isso, o estado do bailarino, quando ele está, que é uma arte que muitas vezes não tem texto, né? Quando ele está nesse estado de criação, você não sabe exatamente o que é, mas você consegue se relacionar com aquela energia, com aquele jeito de estar ali, com aquela expressão. E eu acho isso incrível. Eu amo, porque eu acho que particularmente me toca muito. Eu acho que a gente é desafiado como espectador a estar ativo o tempo inteiro em relação. Então, eu acho que por isso que eu gosto de dança. Por isso que eu gosto de dança. E deve ter sido uma experiência fantástica você conviver com ela. Quanto tempo durou a filmagem, Letícia? Emília, aquele filme inteiro a gente fez em 6 diárias de filmagem. Então foram 6 dias. Não acredito. Não, era super baixo orçamento, a gente não tinha dinheiro. E como a gente resolveu fazer essa aula do papel, que eram 80 pessoas numa das aulas, que foi na Cidade das Artes, e a outra no Galpão Gamboa, eram 50. Então, eram diárias difíceis. Eu filmei com 4 câmeras. Ali, não. Aí aquilo era tipo loucura, mas também com 80 pessoas, tudo bem. Não era o momento de intimidade do apartamento, né? A gente filmou era uma equipe grande, então eu não tinha. Ou eu fazia, e para a gente estar nessa experiência imersiva, de que eu queria botar o público muito perto, ver a carinha das pessoas, ver ela olhando para o bailarino, e ela... Porque tem horas que ela se comunica assim, tipo, não, pra lá, isso. Ela nem fala, ela fala, isso, aí, tá. E você entende o que está acontecendo, sem falar muito mais do que isso. Eu tinha que ter 4 câmeras. Isso custa caríssimo. No filme era mega baixo orçamento. Mas as filmagens aconteceram em 2 anos, não foram 6 dias seguidos. A gente fez o Galpão Gamboa em 2016. Depois a gente fez... Então a gente acompanha durante um tempo. E a gente fez muitas gravações de áudio, só eu e a Flávia na casa dela, com um gravadorzinho pequeno, portátil, que o Antônio deixou todo preparado, e a gente fazia. Isso é muito bom, porque a pessoa dá uma desarmada. No meio da conversa, talvez tenham sido os depoimentos melhores, porque ela não estava preocupada com a câmera, ela não estava preocupada se ia falar errado ou certo. A gente fica travado quando liga uma câmera, qualquer um de nós. Você tipo gagueja, fala errado.
A gente não, talvez, não sei, agora cada vez mais a gente está se vendo, né? Agora eu já me vi tanto nessa quarentena em Zoom que eu já estou até acostumada com a câmera. Mas Letícia, normalmente não é vou te assim. fazer mais uma pergunta. Uhum. Depois que você faz, né? Digamos assim, todo o copião de um filme, no caso, a filmagem da Angel, o que você privilegia nos cortes? O que, assim, que você poderia nos dizer que determina, porque eu acho que o trabalho dos cortes e a montagem é um trabalho eminentemente psicanalítico. Uhum. Né? Então, eu gostaria que você pudesse falar nem sei quanto tempo a gente ainda tem, mas que você pudesse falar um pouco sobre isso. Espera aí, um segundo só. Alexandre, para gravar a gente tem que terminar antes de 7h30? Não precisa se preocupar. Ok. Então vai, Pode Letícia. só uma Eu coisinha. acho, Depois, Tereza, desculpa, só depois que a Letícia falar, a Miriam Nogueira levantou a mão. Acho que ela quer fazer uma pergunta depois, se ainda tiver tempo. Então, o trabalho da montagem, Tereza, o trabalho de edição, é o trabalho mais fascinante que tem, porque ali você pode ir para qualquer lugar. Claro que o material é rei, existe essa frase, né? Não, o material é rei, o material é que te diz o que vai ser o filme, né? Porque é isso, são cenas que você conseguiu filmar. Também tem coisas que eu planejei que não deram certo, que não conseguiu, não saiu. Caiu o sol, a Angel ficou com frio, não quis ir para o lado de fora, não quis ir pirar na grama porque achava que tinha cobra. Então, são 1000 coisas que você tem. Mas o trabalho da Ilha é incrível. E aí contar com o trabalho da Jordana, que tem essa experiência, deu uma segurança para a gente enorme. É o trabalho mais longo, a montagem. Assim, é o que demora mais tempo. A gente ficou, sei lá, 6 meses. Não é direto, é um trabalho bonito, sim. Tem a ver, porque você constrói um pedacinho, aí você para, se afasta dele, olha, pensa, depois você volta, constrói mais um pedacinho. A gente, desde o começo, sabia que a gente queria ter a aula levando o filme para frente. Mas eu falei, se eu for uma aula, só uma aula, vai ser chatíssimo esse filme. Ninguém vai querer ver esse filme, não vai ter menor interesse. E, ao mesmo tempo, a gente tinha essa personagem que te conta as coisas assim. A Angel, ela fala, mas é tão bonita essa cor dessa parede, não sei o quê. Lembra que a gente estava lá, naquele lugar, quando a gente provou o pãozinho que tinha um amarelo parecido? Ela vai, os assuntos... E quando você faz uma pergunta objetiva, não rola, porque a pergunta não vem, ela vai te responder outra coisa. Até porque tem vários interditos, então ela não vai falar muito palavrão, ela não quer falar mal de ninguém, ela não quer que ninguém se aborreça com o que ela está falando, ela não quer falar que ninguém é homossexual ou gay, ela é super cuidadosa. Então, às vezes, ainda a gente se deparava com... Sabe, né? Aquilo. E a intimidade com a gente, então ela não contava a história inteira. Ela falava, não, Tereza, é aquilo, você sabe, né? Aquela coisa que a gente já se conhece. Você entendeu, né? Pegou? E não falava nada. Então, o trabalho da montagem é fascinante. E, ao mesmo tempo, é onde você vai... Ali, pra gente, foi... a gente partia dessa premissa que a gente sabe o quanto a vida dela e quanto o que ela pensou do trabalho está ligado à vida. Então, quando ela fala da articulação e ela manda dobrar o papel e a gente consegue exatamente uma fala na entrevista que ela fez 1 ano depois falando disso, ou falando das formas geométricas, o círculo, a curva e a retilínea, porque a gente sabia que essas eram as premissas dela de criação. Ela te manda fazer qualquer coisa, andar em linha reta ou andar em curva, mas na verdade o importante não é andar em linha reta e andar em curva, é como você está andando em linha reta ou em curva. Você está andando rápido, devagar, correndo, vacilante, sei lá, o estado que você está. Aquilo ali é só uma Você quer perguntar? Emília. Eu quero. Então vamos lá. Não, é o seguinte, primeiro, eu estou tão assim, entusiasmada com a descrição e o entusiasmo da Letícia de contar essa feitura desse filme. E eu conheci a Angel, década de 70. Aquilo que ela disse hoje, a Letícia, corrobora o que eu não sabia nominar como era isso, que quem tinha o nome e era procurado para aulas e tal era o Klaus Viana, né, o marido dela, mas enfim,
era a academia dele e tal, mas a gente ouvia falar muito em Angel Viana, porém ela ficava como realmente alguém que você não tinha acesso, né? Porque, enfim, eu não era estudante de balé, não era para ser ator, nada disso. Mas houve uma fase na década de 70 em que a questão da expressão corporal era algo muito indicado, procurado por pessoas. Eu fazia psicologia, psicanálise, etc. E fui fazer aula com discípulos, com pessoas da academia de Angel, mas não com ela, e nem com ele. Então, é uma coisa fascinante saber que hoje eu estou escutando sobre tudo isso, que depois é uma aquisição que você jamais perde, essa da expressão corporal, da consciência corporal, quando você passa por um trabalho corporal, de expressão, de movimento, etc., né? Depois eu segui durante muito tempo com a Rossella Terra Nova, ali na Petit Galerie, né? Que também seguia um trabalho assim de corpo, e foi sempre um tema que me instigou durante décadas. Depois é que eu fui deixando e tal, porém, até hoje eu guardo essa satisfação de ter essa consciência corporal, a questão da gente, inclusive, estar ligada com isso, né? Agora, sobre o filme, como é que a gente pode fazer para ver o filme? Então, pois é, ele está nessa plataforma de streaming chamada Tamanduá, mas se vocês quiserem, eu já dei o link do Vimeo para a Emília, que é o Vimeo da Espiral. A única diferença é que eu vou passar para a escola e todo mundo pode ter acesso. Tá, Alexandre? Que vocês estão livres para assistir na hora que der vontade, não precisa ficar preso. Né? Pode colocar no YouTube. É lindo o filme. É lindo. Não, vocês não vão conseguir baixar, vocês só vão conseguir assistir. Não pode colocar no YouTube. Não pode colocar no YouTube porque eu tenho um contrato com o canal curta. Ah, entendi. Era isso que a gente precisa saber. Então, só pra... Mas vocês também não vão conseguir. Quer dizer, hoje em dia consegue-se tudo, mas a princípio ele só pode assistir quem tem uma senha, que a Emília vai dar para vocês. Entendi. Gente, eu antes de passo para a agradecer, escola e vocês só um acessam. minutinho, Emília. Ok, Emília. Agradecer a ela, eu quero comunicar que mês que vem nós vamos entrevistar a Ana Beatriz Nogueira, artista. Tá bom? Depois a Iole, né? Depois a Iole Freitas, no outro mês. Não, depois a Zélia Duncan, depois a Iole de Freitas. E depois está faltando. Que seria não chamar uma liderança indígena, Tereza. Tem umas pessoas de música, você podia chamar uma liderança indígena. Tem pessoas incríveis de música e de arte. Já que você ajuda, Letícia. A gente vai chamar. Você pode ajudar a gente. A gente vai seguir no ano que vem. Então, nós vamos chamar sim. Agora, com certeza. Só assim, o que eu acho que é bem interessante da gente poder entender, e eu acho que a Letícia trouxe isso muito claramente hoje, como a experiência do inconsciente é uma linguagem que se mostra, se apresenta em todos os segmentos das artes. Então, a experiência do inconsciente, esse valor não só criativo, mas inventivo, porque, na verdade, a Angel, o que eu estou entendendo a partir da sua apresentação hoje, Letícia, e eu não tinha esses elementos que você trouxe realmente, ela fez uso, muito bom uso, um trabalho de elaboração daquilo que ela experimentou, mas mais do que isso, daquilo que ela sofreu, né? Dos pontos de silêncio a partir da sua história familiar, a partir da sua história de casamento, a partir daquilo que ela viveu num Brasil que não é o Brasil que a gente tem hoje. Então, o que eu acho bacana é que toda essa memória afetiva, né, que diz respeito a essa experiência do inconsciente, isso se transmite, né? Foi muito Como ela legal. Escutou isso bem, né? Uhum.
Ai, que Coisa bom. Aí, boa. Emília, faça os Linda! Olha, Letícia, brilhante como tu, Ju, brigadíssimo. Né? Muito Alguém obrigada. quer fazer mais alguma pergunta? Porque o tempo está esgotando, já passou. Já Já passou. Muito Vou obrigada, agradecer. foi um prazer assim inenarrável. Que Foi bom. mesmo. Obrigada, gente. Adorei também. Obrigada a todos vocês que nos escutaram também. Muito obrigada. Muito Tchau. obrigada. Obrigada, Tereza. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada, Lê. Obrigada. Amei. Bom, Obrigada, obrigada, Cília, querida. Emília. Nos falamos. Tchau, Dé. Obrigada, obrigada. Tchau. Obrigada, Alexandre. Beijo. Obrigada, Alexandre. Depois eu passo para você o link, tá, Alexandre? Obrigada, Emília. Ai, que bom. Obrigada a vocês. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite.